Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Oh, glória. Gostaria de convidar para se colocar sobre seus pés. Vamos dar início ao culto desta noite. Tive a alegria, estarmos reunidos na presença do Rei da Glória. Te convido a fazer a tua oração neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, santo e maravilhoso, neste momento, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos diante da tua presença. Pai, queremos te convidar a ficar à vontade em nosso meio. A tua palavra nos diz que onde estiver dois ou mais reunidos no teu nome, aí tu se faz presente. Nós cremos, Senhor, que o Senhor já está presente neste recinto, que o Senhor já está tocando nos corações nesta noite. Senhor, eu quero te pedir, traz nossos irmãos em paz, em segurança, aqueles que ficaram nos seus lares, Pai, que o Senhor possa visitá-los da mesma forma que o Senhor vai nos visitar nesta noite. Espírito Santo, faz o teu querer neste lugar, faz o teu querer nas nossas vidas, deixa os nossos ouvidos destapados nesta noite para ouvir a tua palavra, deixa o nosso coração sensível, Senhor, para sentir a tua doce e maravilhosa presença. Senhor, em meio aos louvores que nós possamos ser tocados por ti, que em meio à tua palavra, Senhor, haja cura, haja libertação, haja transformação, haja restituição, Senhor. Meu Pai, há no meio de nós muitos enfermos, Senhor, que essa enfermidade, Senhor, ela bata em retirada no nome de Jesus, que as setas que foram lançadas sobre as nossas vidas durante o dia, Senhor, bata agora e caia por terra em nome de Jesus. Que a fúria do inimigo, Senhor, contra as nossas vidas possa cessar. Pai, nos deixa, Senhor, totalmente ligado contigo nesta noite, para que nós possamos receber as tuas virtudes, para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Por isso nós cremos, Pai, que o Senhor já está presente em nosso meio, nós já podemos sentir, Senhor, a tua doce e maravilhosa presença. Senhor, cobre cada um dos nossos irmãos neste momento com o teu sangue, Senhor. Passa o teu sangue sobre a vida de cada um, e a partir deste momento, Senhor, que as coisas que o inimigo tem lançado para tentar desviar a atenção dos nossos irmãos possa cessar neste momento, que neste momento, Senhor, a nossa mente seja cativa ao centro da tua vontade. Por isso nós te pedimos, fala conosco, Senhor, deixa o nosso coração sensível, fala no profundo e no íntimo nesta noite, no nome santo de Jesus. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as vossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 6, o versículo de número 7. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a partir do versículo de número 5, Mateus, capítulo 6, verso 5, os irmãos podem se assentar, ficar à vontade. Glória a Deus, aleluia. Está escrito assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes.
portanto vós orareis assim. Somente até aqui esses versículos para a nossa meditação. Eu comecei a ler do verso de número 5, porque Jesus estava fazendo aqui uma comparação, dizendo: olha, quando orardes, não sejais como os hipócritas, não sejais como os fariseus, porque eles oram para aparecer para os homens. Mas vocês, quando orarem, orem, fechem a porta de vocês e orem em secreto, e falem com o Pai de vocês, não para que os outros vejam, mas para que eu possa lhe ver, para que eu possa lhe ouvir, para que eu possa tomar aquilo que você não pode fazer e eu mesmo fazer. Quando orares, não ores para que os outros vejam, mas para que eu veja, para que eu sinta, para que eu escute, para que eu verdadeiramente possa te conhecer. Aí ele vai repreender, vai ensinar quando orares. Mas o que mais me chama a atenção é o versículo de número 7. E orando não usei de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Fiquei questionando a Deus: Senhor, mas o que é que esse versículo quer me falar? O que é que esse versículo quer dizer? Que está falando nada mais, nada menos do que intimidade. Pode alguém orar uma oração fervorosa sem conhecer a Deus? Pode alguém ter um conhecimento profundo da palavra de Deus se não conhece o dono da palavra? Não pode. Por isso ele está dizendo: olha, quando vocês orarem, não ores repetidamente. Você já prestou atenção como é diferente a oração daquele que tira um tempo ali para o Senhor? Aquele que dedica o seu tempo para estar ali buscando na fonte da vida. Você já prestou atenção como a oração é diferente? Você já prestou atenção que ele traz palavras que você nem ouviu? Às vezes você não tem nem ouvido aquela palavra e vai dizer: vala como irmão, ora bonito. Não é não, irmão. Sabe o que é isso? É intimidade com Deus. É um relacionamento face a face com o Senhor. É por isso que ele diz: olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta e se rasga na minha presença. Fecha a tua porta e ora ao Pai. Mas como é que eu vou orar para alguém que eu ainda não conheço? É bem verdade que uma conversa com alguém que eu conheço, que eu tenho intimidade, ela é profunda. Tem coisas que a gente conversa que ninguém sabe. Assim é para ser a nossa conversa com o Espírito Santo. Assim é para ser a nossa oração quando nós estivermos ali orando ao Pai, falando, conversando com o Senhor. É para ser essa oração de intimidade. Porque quando ele fala entra no teu quarto e ora, ele está falando de quê? De intimidade. Os casados aqui sabem que quando você está com a sua esposa, que você entra no seu quarto, fecha a sua porta, é o seu momento de intimidade com a sua esposa ou com o seu esposo. Assim é Jesus. Nós temos que ter esse momento de intimidade, de comunhão, de busca, de entrega a Ele. Por isso que muitos não conseguem orar, por isso que muitos têm uma oportunidade para orar, não conseguem se expressar na presença de Deus, não conseguem falar do amor de Deus, porque não conhecem, irmãos. E só tem um jeito de conhecer, de se relacionando com Ele. O pastor está cansado de bater na tecla e dizer que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Como é que nós vamos ter uma experiência com esse Deus se nós não conhecermos ou buscarmos a conhecer? Então, se nós vamos ficar aqui nas orações repetitivas, que nem está no versículo 7, e orando não useis de vãs repetições, ou seja, a tua oração não vai passar daquilo. É 3 minutos, é 7 minutos, não passa. Por quê? Porque você tem que romper, irmãos. Eu e você, nós temos que romper. Nós temos que ir mais além. O obreiro Adriel, pregando aqui sobre Ezequiel 47, vai dizer que as águas batiam no tornozelo, batiam no joelho, batiam nos ombros, depois cobriam. O que é isso? A intimidade. É busca, é descer, é buscar. Lá em Provérbios também vai dizer que nós temos que cavar para encontrar o tesouro. Que tesouro é esse, irmãos? Se você começar a ler a palavra, buscando a entender, a compreender, você vai ver que aqui está repleto de tesouros. Você vai ver que aqui é uma mina que ela não se esgota. Aqui é uma fonte que ela não esvazia, irmãos. Quanto mais você procurar, mais você vai encontrar. Quanto mais você quiser se dedicar, mais você vai encontrar e vai se surpreender cada vez mais. Por quê? Porque você vai estar tendo um relacionamento profundo, íntimo, de comunhão com o Espírito Santo.
Mas muitas das vezes, nós não queremos. Nós trocamos esse momento por qualquer coisa. Nós trocamos esse momento com o Pai por qualquer convite. É um celular, é uma mensagem do irmão, é um convite para ir numa sorveteria, é um convite para ir numa pizzaria. Aí você vai perdendo a comunhão com Deus. Quando pensa que não, você não conhece. Quando pensa que não, você está aprisionado. Por quê? Porque o mundo está aí usando de tudo para nos afastar da presença de Deus. E para nós não se afastar da presença de Deus, nós temos que estar ligado com a videira. Como fala lá em João 15, esteja ligado com a videira, para que tudo aquilo que você pedir em oração lhe seja concedido. Qual o desejo da igreja? Você já parou para pensar dos 9 dons espirituais que tem na Bíblia escrito? Qual deles que você anseia? Qual deles que você queria ou quer ter? Aí eu te pergunto, de contrapartida, o que é que você está fazendo para adquirir? O que é que você está lutando, buscando para conseguir? Porque se nós estivermos igual aqueles preguiçosos lá de Provérbios, só de braço cruzado, como é que nós vamos receber? Como é que nós vamos receber as virtudes do Espírito Santo? Se nós não ultrapassarmos esse ritmo aqui da oração, se nós não começarmos a buscar, a renovar o nosso vocabulário, a nossa intimidade com o Senhor, como é que vai ficar a igreja? A igreja vai ficar atrofiada. E a palavra de Deus diz que nós temos que ter ousadia. E só tem ousadia aquele que busca o Espírito Santo, porque a ousadia vem por intermédio do Espírito Santo. O conhecimento é o Espírito Santo que nos dá. A sabedoria da palavra, a ciência, a fé, tudo é através do Espírito Santo, irmãos. E se nós não buscarmos, me perdoa a sinceridade, mas não vamos receber. Hoje, nós estamos reunidos aqui para um culto de conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra. Quem é a palavra? A palavra é Cristo Jesus. Quais foram os ensinamentos que Ele nos ensinou? Aqui está um deles a respeito da oração, irmãos. Tudo que nós podemos alcançar é por intermédio da oração, da leitura da palavra e do relacionamento com Deus. Você quer algo? Quer uma experiência nova com o Senhor? Começa a pedir, entra no teu quarto e começa a orar fervorosamente, pedindo: Senhor, eu não tenho isso, mas eu quero. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, se revela para mim. Eu canso de pedir nas minhas orações: Senhor, eu não quero ficar nesse patamar não, Senhor. Eu quero experiências novas contigo. Eu quero ver um cego enxergar. Eu quero ver um cadeirante se levantar e sair andando. Eu quero. Mas eu fico esperando, não, eu tenho que pedir. E quando as oportunidades me forem ocasionadas, me forem concedidas, eu tenho que ter coragem para ir. Muitas das vezes nós temos a oportunidade de dar uma saudação, falar algo da paz do Senhor, nós se acovardamos. Mas deixa eu te dizer, no momento que tu vier até aqui, é por tua vontade, mas no momento que tu estiver daqui para lá, é o Espírito Santo que vai te conduzir, porque o maior desafio tu já venceu, foi de chegar até aqui, irmãos. E é Ele quem te capacita, é o Espírito Santo que te dá a graça, é o Espírito Santo que acrescenta aquilo que é necessário falar. A palavra de Deus nos garante que é o Espírito Santo que vai nos conduzir àquilo que Ele quer, porque nós somos apenas um instrumento, irmãos. Mas para ser um instrumento, é necessário deixar usar, é necessário conceder que o Espírito Santo habite. Deixa eu dizer uma coisa para tu: o vaso, ele não tem vontade própria, é o Espírito Santo quem conduz o vaso. Está vendo aqui esse teclado, sozinho aqui ele não toca, mas na hora que chegar o Pedro aqui, ele começa a tocar, e ele vai tocar o que ele quer? Não, ele vai tocar o que o Pedro quer, porque ele que está conduzindo. Está vendo essa bateria? Se não tiver um baterista aqui para tocar, ela não vai tocar. Assim somos nós. Se não tiver alguém que o Senhor levante para vir lá para cá, para entregar algo da parte dele, como é que você vai receber? Se você quer ter uma experiência com o Senhor, disponibilize, enfrente os seus medos, enfrente as suas fraquezas e vá em frente, porque o resto eu garanto que Ele que vai fazer, irmãos. Às vezes nós pedimos assim: Senhor, me dá uma oportunidade para mim pregar para fulano de tal. Quando a oportunidade é concedida, você teme, você tem medo do que é que vai falar.
mas a oportunidade já foi gerada. E o mistério vai ser do momento que tu estiver lá com Ele para frente. E assim o Senhor nos conduz nesta noite a pedirmos em oração aquilo que nós queremos, a se relacionar com o Espírito Santo. Assim como você conversa com seu irmão, com seu amigo, com seu pai, converse com o Espírito Santo. Se você não conversava com Ele, a partir de hoje, comece a conversar, comece a chamar Ele para entrar na sua vida, comece a dizer: Senhor, eu quero te sentir, Espírito Santo, flui em mim, Espírito Santo, me dá as tuas palavras, me dá o conhecimento, me dá a autoridade do teu Espírito, a ousadia, a intrepidez. Sabe por que muitos não recebem? Porque não pedem. Sabe por que também muitos não recebem? Porque não vão buscar. Sabe por que muitos também não recebem? Porque não bate. A porta está aí, a fonte está aí, a porta ainda está aberta. A porta para você nessa noite é Jesus Cristo de Nazaré. E quando você começar a bater, Ele vai começar a se revelar para você. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Só da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus, vamos louvar o Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória, aleluia. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está o dirigente dessa igreja e os obreiros daqui aonde estão? As mensagens que pregavam, muitos tristes se alegravam, eles também foram embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aonde está a juventude dessa igreja e as irmãs do círculo de oração que a Deus tanto oravam, e as crianças que cantavam, eles também foram embora pra Sião. Onde acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando
os irmãos para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: foi embora pra Sião. Aquele povo foi embora pra Sião. E um dia nós iremos também. Glória! Aplauda bem forte o nome do Senhor. Glória! Queremos voltar, Senhor, ao primeiro amor, ao início de tudo. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. E eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. E eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, me encontrar contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. E eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro
glória. Quantas vezes quisesse então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu venho lhe dizer: Deus te ama assim como você é, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor estende as suas mãos. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor estende as suas mãos. E uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. E quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. E uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. E tente um pouco mais. Só quem vai continuar tentando, aplauda bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode tomar o seu assento no nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Motivo de alegria de mais uma terça-feira podermos estarmos juntos. Está dando continuidade à mensagem que foi
ministrado sobre a igreja de Esmirna. Lembrando que nós estamos estudando as igrejas da Ásia Menor. Então, só para início, abre sua Bíblia comigo, livro das Revelações do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 10. E ficaremos com a parte final do versículo. Está dando continuidade com a nossa série de mensagens sobre as igrejas da Ásia Menor. Estamos falando sobre a igreja de Esmirna, na qual teve ali por pastor, por bispo, Policarpo de Esmirna, na qual foi uma testemunha fiel e verdadeira, que entregou a sua vida ali, mas não negou a causa do evangelho. Então, para com a vida do pastor e aqueles que também, na mesma caminhada do seu pastor, uma testemunha leal como Policarpo, receberam a promessa de quê? Que receberiam a coroa da vida e que não receberiam o dano da segunda morte. A igreja lembra disso? Glória a Deus. Então eu vou ficar com a parte final do versículo 10. Então, olha para o versículo 11 e volta só um pouquinho, tá bom? Está escrito: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Lembrando que para sermos fiéis, para ser fiel, nós temos que ter em mente aquilo na qual Deus nos chamou, que Deus te chamou. Porque se você não tem em mente aquilo para qual Deus te chamou, Deus te vocacionou, não tem como você ser fiel. Não tem como. Porque como é que você vai ser fiel numa coisa que você não sabe o que é? Amém? Então nós temos que entender isso. Para ser fiel, você tem que ter em mente aquilo na qual Deus te chamou. Então, a proposta da terça-feira passada foi justamente essa: estabelecer uma ordem para cada compromisso ou responsabilidade assumida, certo? E cuidar, devemos cuidar com zelo, respeito e o principal, constância, Então, nós devemos, tá certo? Quero trazer só mais uma lembrança da terça-feira passada para que a gente possa dar continuidade, No livro Cristão de John Bunyan, o peregrino, o cristão, o personagem principal, ele vai dizer o seguinte: os primeiros passos para a apostasia ocorre quando o apóstata, a pessoa abandona gradualmente as suas responsabilidades pessoais. E no caso é o que? A oração particular, a vigilância e a tristeza pelo pecado. Nós devemos sim, amados, termos tristeza para o pecado, mas eu não vou pegar este ponto para ser ministrado, tá bom? Vou dar só uma prévia. Tristeza pelo pecado, sim. Caiu, pecou, irmãos, o sinônimo que você vai estar vivo é quando você sente o baque daquilo que você cometeu, que não foi agradável para a sua vida espiritual, para você, para a sua casa, para a sua família, e principalmente no que tange o teu relacionamento para com o Senhor. Amém? Então é uma outra ministração, possivelmente para uma sexta-feira, uma sexta-feira forte da libertação, mas vamos passar direto sobre isso. Então, em mente, estabelecendo em ordem, em prioridades, aquilo para o qual Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos fiel a Deus. Deus nos chamou para sermos um cristão. Tratamos na terça-feira passada. E eu gostaria de dar continuidade. Nós falamos sobre um esposo, no qual fiel na família, o cristão fiel a Deus, amém? Mas o esposo, tá bom? E tudo no que eu vou falar essa noite, como hoje as mulheres, mais uma vez, elas prevalecem na quantidade, na numerologia. Então tudo que eu falar de homem,
carinhosamente vocês adornam nos vossos corações como mulheres piedosas e prudentes no Senhor. Amém, mulheres? Glória a Deus. Então eu gostaria de dar continuidade, tá bom? Me lembrei de uma coisa, né? Fiel, atributo ou qualidade de quem ou do que é fiel, que significa o quê? É aquilo que conserva, que mantém e que preserva suas características, tá bom? É a qualidade de ser fiel, né? A fidelidade. A fidelidade é a constância nos compromissos assumidos com outra, né? E para aqueles que têm o pilar fundamental para o relacionamento com Deus, a base do início é o respeito, né? O respeito é a base principal, é a base fundamental. Joga aquela pitada de zelo em cima, vai na graça junto com o Espírito Santo, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? E hoje eu quero trazer um tema para a ministração de hoje, né? Seja um líder espiritual. Nós ainda estamos falando sobre o seio familiar, tá bom? Abra sua Bíblia comigo. Lembrando, tudo que eu for ministrar para homens, as mulheres adornem nos vossos corações. Por quê? Porque tem mulheres que é a coluna de dentro do lar. É o pilar espiritual de uma casa, de uma família. Então talvez é a mulher hoje que ela é aquela estrutura espiritual, a estrutura sólida, forte, que faz com que o quê? Todo o projeto familiar permaneça de pé. Amém? Glória a Deus por isso. Mas assim como Josué ousou em profetizar, os outros podem até se desviar, mas eu vou profetizar dentro da minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então, caso hoje você seja uma única estrutura de sustentação, uma única coluna dentro do teu lar, não fique triste, não se desespere, não tome nada, nenhuma atitude precipitada. Por quê? Quem está com você nessa estrutura, quem faz parte do teu DNA, é o Espírito Santo de Deus. O próprio Cristo está na vossa embarcação, e de maneira hipótese vocês estão sozinhos nessa peleja e nessa batalha. Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 6. Deus nos chama. Então, para que eu possa ser fiel, eu tenho que entender para o que Deus me chamou. Amém? Então, mensagem dessa noite é: Deus te chamou para você ser um líder espiritual. Deus lhe chamou, Deus lhe vocacionou para que você seja um líder espiritual. E o nosso primeiro ministério é o lar, é a casa. Oh Jesus, tirei a referência. Apóstolo Paulo, ministrando a Timóteo, ele vai dizer que aquele que não governa bem a casa, como poderá governar bem a casa do Senhor, o ministério, a igreja propriamente dita? Então, o primeiro ministério que o Senhor nos entrega é a nossa família, e nós devemos cuidar dela. Amém? Então, Deus nos fez líderes espirituais. Muitos não sabem, mas você é um líder espiritual dentro da sua casa. Mas pastor, eu sou jovem, eu sou a única coluna, e não é nem muito forte essas coisas todas. Você que pensa que não é forte. Às vezes uma coluna pequena faz muita mais diferença do que uma coluna grande, né? O importante é o local que ela está sustentando as coisas. Amém? Então, Deus te chamou também, filho, filha, para ser um líder espiritual. Então, guarda essas palavras, a mensagem dessa noite no vosso coração. Quem encontrou Deuteronômio 6, versículo 1, diga: eu vou morar no céu. Escrito está: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. Versículo 2: para que
temas ao Senhor, o teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho. E aqui começa a estreitar. O filho de teu filho, cadê? O filho está aqui, achei. O filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guarde, para que bem te suceda, e muito te multipliques. Como disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7, atente, grife, risque aí, faça alguma marcação. Versículo 7. E as intimidarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na mão, e será por testeiras entre os olhos. Escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos ficar só até aqui. Deus nos chama para ser líderes espirituais. E segundo o feeling da terça-feira passada, a essência da terça-feira passada, estava falando sobre a figura do homem, né? Que toda mulher de Deus que se preze, ela quer ser administrada, ela quer ser amada, quer ser respeitada, quer ser governada por um homem de Deus, por alguém que valorize ela. Até porque em 2 Pedro capítulo 3, versículo 7 vai dizer que o homem deve dar uma honra de uma tal maneira à mulher como vaso frágil, para que as orações deles não sejam impedidas, interrompidas. Até se o homem quiser ser um grande homem de Deus, de mistério, de revelação, de cura, de libertação, de unção, ele tem que primeiro cuidar da sua casa, porque se não cuidar da mulher que está em casa, as orações dele serão interrompidas. Então, a vida do homem, a vida do filho, aqui eu acrescento as mulheres também. Ora, se todavia cai na qualidade do homem, aí eu coloco diante da igreja uma questão: porventura não repousaria também sobre a mulher tal responsabilidade? Jesus chegou para os discípulos dele outrora e disse assim: vós podereis tomar o mesmo cálice que eu? E os discípulos: sim. Então existem algumas responsabilidades de homens que mulheres também devem executar dentro de casa. Até porque, abre aspas, como eu falei outrora, temos mulheres aqui que são a fonte de santificação do marido, porque o marido pode estar afastado, pode estar desviado, pode ter tomado umas fériasinhas, mas a mulher está na posição, a mulher está na brecha, a mulher está orando, e para que a oração dessa mulher não seja interrompida, impedida, bloqueada, ela tem que cuidar do marido também. A igreja concorda comigo? Que esse cálice aqui dá para repartir? Até porque olha o cenário que está sendo criado. A mulher é a única coluna dentro de casa. Está ali na posição, está ali na brecha, está ali na peleja. Então tem que vigiar nisso também, porque não adianta nada bater o pé, orar, rodar, marchar, pular, entregar os mantos, estar nos mistérios da vida, eita, dá aquelas relampeadas, mas dá bobeira dentro de casa para o marido, abre brecha para o inimigo,
Não dá para passar 30 dias jejuando você com o marido desviado dentro de casa, não. Porque se ele não encontra em casa, vai procurar onde, meus irmãos? Pegou ou não pegou o mistério aí? Até nisso você tem que chegar com prudência e dizer: filho, sei que você não está muito bem, foi da igreja, hoje não está mais. Eu posso começar um propósito de jejum e de oração. Talvez não precise nem compartilhar a causa com ele. Mas aí você pergunta: dá para passar 3 dias sem dar lugar na terra? Sem subir no monte das delícias e dar lugar nos prazeres? 3 dias você aguenta? Aí ele: não, 3 dias não, 1 dia. Então é só 1 dia. Por quê? Porque você não pode induzir o teu marido, o teu cônjuge à tentação. Você não pode entregar o teu marido a espíritos sedutores que querem destruir o lar. O nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. Então não adianta, pastor, vou passar o dia na igreja, varrendo a igreja, adornando, tirando as poeiras, e o teu marido tendo poeira nas partes íntimas, tendo poeira na boca, doido para dar um chupão e não consegue. Por quê? Porque você não está em casa. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 vai dizer que tudo tem um tempo determinado. E nós devemos nos policiar nisso. Por que o pastor está falando nessa proporção? Gente, porque tem sido demais os maridos reclamando disso. Minha esposa não tem tempo para mim. Minha esposa está jejuando direto. Pastor, eu creio que isso não é Deus não. E eu tenho que concordar com eles. Rapaz, não pode ser não, deve ser o inimigo. Porque como é que pode? Ela abre uma brecha para Deus trabalhar na vida do marido, na cabeça dela, mas na cabeça do marido, olha o que é que eles fazem. Ela tá me levando a eu ir procurar na praça, porque eu procuro em casa e não encontro. Aí a mulher não entende. Eu estou orando e o meu marido foi. Então o mistério não é só orar. Tem que fechar as brechas. Tem que ser fechada as brechas. Até porque o primeiro pilar para você ser um bom líder espiritual é saber que você é vocacionado para isso, que Deus te chamou para isso. E o que é que um líder faz? Ele administra, ele governa, ele cuida, ele é o próprio testemunho daquilo que ele crê, porque ele tem que viver aquilo que ele crê. Amém? A mulher tem que viver a fé que ela acredita. Ela tem que viver os ensinamentos. Deus, utilizando Moisés para entregar os mandamentos e leis para Israel, foi para eles não caírem, foi para eles ser prósperos, abençoados. E ele deu o quê? Leis, estatutos e juízos. E leis, estatutos e juízos para um bom cidadão do céu tem que ser obedecido. E nós não podemos sermos meninos na fé e dizer: isso é besteira, o que importa é eu passar 72 horas no óleo, orando e dando brecha dentro de casa. A Bíblia diz para orar e vigiar. Não é só a vida dos outros não, é a própria vida. Amém, amada igreja? Entenda uma coisa, eu vou compartilhar algo muito sério, muito forte com vocês. Uma década atrás, um filho de um pastor chegou para mim e ele disse assim: ó, não quero conversa com crente, eu não quero ser cristão, filho de um pastor. E eu escandalizei com aquilo, mas o Senhor diz: escuta o que o menino vai dizer. E eu escutei. E sabe o que foi que eles disseram? Na época, 10 anos atrás, eu só tinha, como vocês acabaram comigo um dia desse, disseram que eu só tinha cabeça, era magro, parecia um esqueleto e ainda tinha um zoião, né? 10 anos atrás eu estava nessa qualidade aí, nessa tristeza que vocês falaram. Ainda bem que eu engordei um pouquinho, né? Para pelo menos livrar a cabeça e o zoião, né? Mas 10 anos atrás eu estava engateando no ministério. E eu, ao ouvir aquelas palavras, eu não soube nem mastigar direito. Eu apenas guardei no coração, como o Senhor tinha me orientado. Escuta e guarda no teu coração.
E eu perguntei, por que, meu filho? Sempre tive essa mania de comigo chamar os outros de filho. Eu, por que, meu filho? E ele quase a mesma idade da minha. Dá para entender um negócio desse? E ele disse assim, porque eu não gosto de um Deus, eu não quero servir a um Deus que tirou o meu pai de mim. Hã? Isso é forte ou não é? Um Deus que tirou o meu pai de mim. E olha o que a palavra do Senhor está dizendo, está falando para a base principal, o homem. Quando o homem não é cristão, não tem nada a ver com Deus, repousa a responsabilidade sobre as mulheres. Amém? Olha só, está dizendo, guarde todos os mandamentos que hoje eu te ordeno. Para quê? Para você. Segundo, para o teu filho. Terceiro, para os teus netos. Qual é o mandamento? Que eles amem ao Senhor. Como é que eles vão amar, em primeiro lugar, alguém que não conhece. Segundo lugar, amar um Deus que tira pai e mãe. Que tira pai e mãe e deixa literalmente um filho órfão. Por quê? Porque pessoas estão negligenciando o ministério chamado família. Tem tempo para tudo e para todos, só não tem tempo para dentro de casa. E se não cuidarmos dos de casa, negaremos a nossa fé. Será que existe aqui um embaraço no nosso meio, sim ou não? Devemos orar? Sim, em todo tempo, em todo momento, mas vigiando, fechando todas as brechas. E o primeiro ministério não é o templo, 4 paredes, é a sua casa, porque Deus te estabeleceu numa família, e um dia Deus vai dizer, ei, eu te dei uma família, pode ser problemática, pode ser abençoado, mas Deus te deu uma família, e Ele vai dizer, o que você fez com a família que eu te dei? Como é que os de casa, como é que filhos vão amar a Deus se pai e mãe não apresentam a Deus como se deve? Não coloca Deus no seu devido lugar e se posiciona na qualidade de servos, como a palavra de Deus ordena. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E devemos compartilhar isso. Intimarás, ensinarás, colocarás diante do teu filho, versículo 7. E dessas coisas falará sentado, andando, deitando e levantando. Em outras palavras, em todas as oportunidades que você tiver. Porque quando a criança ainda é pequena, o pai e a mãe estão ali, semeando, plantando e regando, para quando for grande, da doutrina que recebeu quando pequeno, não se desviar. A tendência de um filho, de uma filha pequeno, que tem pais idôneos, servos, obedientes da palavra do Senhor, que obedece a palavra do Senhor, se desviar, são as menores possíveis. Porque o homem ama a esposa, e não existe nada melhor para um filho e uma filha do que ver o pai amando a sua esposa e a mulher amando o seu esposo. Até porque o nascimento de filhos é fruto de um relacionamento de amor, é um ato íntimo, é uma expressão, é fruto. Então coisa boa é quando o pai ama a esposa ama o marido, e tem o filho e a filha dentro de casa para ver essa obra linda e maravilhosa. Aí o pai e a mãe andam de mão dadas, bota os filhos no devido lugar. Quem manda aqui somos nós, porque tem filho que nasce com astúcia, pequenininho, já quer manipular, botar pai contra mãe e assim sucessivamente, mas não dá. O pilar é pai e mãe, e os dois entram no acordo. Por quê?
porque é só por intermédio do casal que vem os filhos. E filho tem que respeitar pai e mãe. Nós devemos nos posicionar, porque Deus está falando para a sua igreja, a igreja que tem constância nos compromissos assumidos, que tem respeito, que tem zelo, que estabeleceu em ordem de prioridades tudo aquilo que Deus o confiara. A igreja de Esmirna, uma igreja fiel até o quê? Até a morte. Ela é fiel na igreja, mas como a gente está trabalhando, ela também tem que ser fiel dentro de casa. Eu quero pintar um quadro. Policarpo de Esmirna, pastor da igreja, o anjo da igreja, ele morreu fielmente. Digamos que ele era casado e tinha filhos, e ele cuidando bem da igreja, cuidando bem de casa, amando a esposa, ensinando os filhos, educando os filhos, fazendo todos os estatutos, os juízos e mandamentos como convém. Aí ele morre sendo fiel a Deus. Quando a criança crescer, a probabilidade dela ser igual ao pai são as máximas possíveis, sim ou não? Quando o papai estava vivo, eu via que ele era um homem respeitado, era um homem de valor, era um homem fiel e temente a Deus, mas também era fiel para com a mamãe. Ele honrava a mamãe e ele tinha tempo para brincar comigo. Ele falava do Senhor, de quão grandes coisas Deus tinha feito, e sempre me ensinou a colocar isso diante de mim para que eu pudesse guardar no meu coração. Na semelhança de Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí a criança vai, digamos, é um quadro que eu estou pintando. Aí a criança vai crescendo com essa mentalidade, porque todo o ambiente foi preparado dentro de casa. A probabilidade de se desviar, de se revoltar, vai ter? As poucas possíveis. E se surgir alguma coisa, a mãe que está na posição na brecha, ela vai orando, o inimigo vai sendo repreendido e caído por terra, todo mal. A igreja crê nisso? Tem alguém vivo aqui? Um glória a Deus? Ou eu estou sozinho aqui essa noite? Deus nos chama para a fidelidade no lar, fidelidade na família. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 18, versículo 19. Deus nos chama. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Eu quero só pegar como exemplo aqui o que Deus tem falado para com Abraão. Versículo 19: porque eu tenho conhecido e que ele há de ordenar, cuidar, ensinar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão acerca dele o que tem falado. Em outras palavras, que se cumpra aquilo que Deus tem prometido. Nós devemos ser esses líderes. O pai governar os filhos, falar de Deus, e o principal, ser o exemplo. Porque da maneira que você exerce o teu cristianismo no teu lar, vai ser a imagem que o filho vai ter de Deus. Porque se você for bruto, for ignorante, for omisso, ele vai dizer o quê? Esse Deus é terrível. Eu não quero papo com ele não, porque a qualquer momento ele me mata. Eu não quero servir esse Deus porque tirou meu pai
de mim, ele não brinca comigo, porque ele pode achar que essas coisas levam para o inferno, e a gente sabe que tem muita tradição errada por aí, tem muita doutrina humana por aí, que em vez de conduzir e ajudar, tende a piorar. Então nós devemos tomar o cuidado de qual imagem de Cristo, através do nosso testemunho, nós estamos deixando por herança dentro do nosso lar. Nós devemos equilibrar as coisas, nós devemos aprender a ter respeito e zelo e demonstrar isso para com os nossos filhos. Tem algum pai, alguma mãe viva aqui essa noite? Pastor, eu sou o filho, sou o único pilar de dentro de casa. Então você tem que assumir essa responsabilidade de ser um filho obediente a pai e a mãe, não preguiçoso, mas que faça aquilo que é para o filho fazer, estudar e ajudar nos afazeres domésticos, porque isso não mata ninguém. E não tem nenhum problema homem lavar roupa, não tem nenhum problema homem cozinhar. Pelo contrário, quando você casar, quem vai amar é sua esposa, porque no dia que ela estiver indisposta, você sabe fazer e vai fazer. No dia que ela estiver enferma, você vai dizer: fiz um negocinho aqui para você. E no dia que ela estiver bem, o que é que você pode usar? Pega o mistério aí que eu vou soltar, que já tem até gente rindo. Eu faço a janta, mas depois eu te janto. Hã? É ou não é? É. Hã? Porque para você poder ter uma colheita boa, você tem que plantar primeiro. É ou não é, mulheres? Vocês vão comigo nessa visão ou não? Ou é só chegar e arranca tudo, tira tudo, vamos que hoje eu vou te usar? Não. Tem que ser dada a honra que vocês merecem. Carinho, com cautela, tudo bem que vai ter um dia que vai ser que nem senhor e senhora Smith, quebra a casa, vira tudo, mas que o tratamento seja com respeito. O tratamento seja com respeito. Então Deus nos chama e Deus nos confiou os nossos filhos para que eles herdem essa fé, uma fé não fingida, de um coração puro, de amor ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Então não é só ser fiel na igreja e dizer: eu sou crente, pronto, acabou. Vai ser preso, não tem problema não, pode prender, eu sou crente, pronto, acabou. Não é só isso, tem que ser fiel em casa também. Porque tem gente que é tão bom só dentro da igreja, que se um dia, eu vou exemplificar, olha o quadro que eu vou pintar aqui. Eu gosto muito de pintar quadro, eu só não sei na carne, eu queria muito saber pintar, então eu pinto só na imaginação mesmo. Mas olha o quadro aqui que eu vou pintar para a amada igreja. Se um homem ele é só bom para a igreja e ruim para dentro do lar, e vai que esse homem é preso, o que é que a mulher e os filhos vai dizer? Graças a Deus. Nós rimos juntos nessa hora, mas vocês sabem que é uma triste realidade no nosso meio. Tem pai, tem mulheres, assim como tem esposos e filhos que disseram: seria tão bom se morasse dentro da igreja, porque é tão bom dentro da igreja. Em casa é o cão disfarçado, é serpente disfarçada. Então nós devemos tomar o cuidado de, em vez de trazer para Deus, podemos estar repelindo. Aí você convida para a igreja, vai vir ou não? Vai ter algum tipo de interesse? E se um dia você chegar a fraquejar, desviar, essa pessoa vai dizer: a melhor coisa que você tomou para a sua vida. Nós devemos vigiar nisso daqui. Nós devemos ser fiel naquilo na qual Ele nos chamou. E se você é pai, se você é mãe, se você é filho, seja fiel no ministério da família. Deus nos chama. Misericórdia. Deus nos chama para sermos líderes espirituais. Deus nos chama.
Eu acho que dá para eu entregar só mais uma. Deus, nessa revelação de sermos líderes espirituais, pessoas na qual vamos repassar, pai e mãe, tem que falar de Deus para os filhos. E tem que ser o testemunho para eles. Amém até aqui? Mas existem coisas que nós devemos fazer, tanto na carne como no espírito. Abra sua Bíblia comigo, livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo de número 11. Versículo 11. Aqui, o cronista, o escritor, ele está falando sobre os 37 valentes de Davi, as pessoas que fizeram feitos que marcou. E o versículo 11 vai dizer assim: depois dele, Samá, filho de Agé, Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, aonde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Deus, na qualidade de líder espiritual, como Ele nos enxertara no nosso lar, glória a Deus, não é só ensinando, mas protegendo também. E quando você ensina, querendo ou não, você abre as defesas para com tudo aquilo que vem de fora, do mundo. É semelhante a uma janela aberta, mas quando se tem muito terreno perto, insetos de várias espécies, há uma necessidade de ter uma tela. Assim como a nossa mente também. Temos que ter a mente aberta, glória a Deus, mas que a nossa mente aberta, ela tem que ter uma tela de proteção. Para quê? Para deixar sempre os insetos do lado de fora. Para deixar as coisas ruins do lado de fora. Então nós devemos ser esses líderes espirituais que ensinam, mas que as guardas estão sempre altas para proteger. E segundo o apóstolo Paulo, ministrando a igreja de Éfeso, se não me falha a memória, ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Carta de São Paulo aos Efésios. Mas a nossa luta é contra principado, potestade, dominadores, governadores. Nossa luta, ela é espiritual. E não adianta só você trazer um conhecimento para o teu filho. Você também tem que trazer as evidências de uma boa caminhada com Deus. Qual é? Manifestação do poder de Deus. De onde é que uma naturalidade humana, um único homem vai vencer uma multidão de inimigos? Um exército de inimigos? Samá olha aquele terreno, aquele pedaço de terra, produzia lentilha, era um bom pedaço de terra que despertou o interesse dos filisteus, da Filístia, e vai acontecer o quê? Ele diz: é pequeno, mas foi Deus que me deu, é pouco, mas foi Deus que me deu, e eu vou fazer o quê? Nem que eu morra, mas eu vou ser fiel. O que é que eu vou fazer? Vou lutar. Aí Deus lá do alto da graça olha toda essa essência em Samá e vai fazer o quê? Vou te dar força para lutar. Vou te dar autoridade para vencer. O inimigo vai se levantar, mas não vai resistir. Por quê? Porque você vai lutar na unção. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Vai lutar na unção. E a unção faz o quê? Despedaça o jugo. Repele o inimigo.
Por quê? Porque ele se posicionou na qualidade, ele se posicionou em valorizar aquilo que Deus tinha dado. Em outra situação que deve se levar em consideração ele sabe qual é o seu lugar. Ele sabe qual é o seu lugar e ele sabe o que tem que defender. Ser fiel até a morte. Deus falou para a igreja de Esmirna. Não tem nada a ver com o tempo aqui de Samar, mas era um pedaço de terra israelita que produzia mantimento. E ele vai fazer o quê? Bateu o pé no chão, trincou os dentes, deu aquela... Pode vir, quente que eu estou fervendo. Se vem no pau, acaba com tudinho. E os inimigos, vamos ver se está valentão mesmo. A gente vai fazer aqui um trabalho, vamos pagar o feiticeiro, a feiticeira, vamos ver se tu fica de pé. Pode fazer, Mandi, que é meu nome por completo aqui, pode botar. Bota na boca do sapo. Na hora que o sapo botar na boca para costurar, explode. Pá! Se for botar no trilho do trem, cuidado, porque a qualquer momento o trem pode até passar por cima de você. Eita! Se botar na mata virgem, se eu fosse você, eu nem faria isso, porque Deus pode fazer com que a serpente lhe pique, com a cobra venenosa lhe pique, ou então um animal selvagem, dê o bote em você. Por quê? Porque eu sei qual é o meu lugar, eu sei a quem eu tenho servido, e eu sei aquilo que eu estou defendendo. Em outras palavras, é honrando o nome do Senhor. Deus olhou para Samar e fez o quê? Deu um grande livramento. Deus operou, Deus usou Samar em quê? Na luta, na guerra, na peleja. Por quê, pastor? Para a gente encerrar, porque o horário chegou e não dá mais. Por quê? Porque ele se posicionou em defender aquilo que Deus tinha confiado a ele. Quando ele está defendendo aquele pedaço de terra, meus irmãos, isso é muito forte e tremendo. Ele não está defendendo só um mísero pedaço de terreno. Ali produzia lentilha. Lentilha é o que? É comida, é alimento. Ele está dizendo, não só eu me providencio, me abasteço desse recurso, mas outras pessoas também são abastecidas pelo recurso da lentilha para poder comer. E ele está dizendo o quê? Em outras palavras, eu luto por mim, porque eu preciso comer. Eu luto pela minha família, que precisa comer. E eu luto até mesmo pelos os meus amigos, que às vezes não tem ninguém para defender. Mas como Deus me deu autoridade, Deus me deu uma visão, Ele me revelou quem eu sou na presença dEle. Pé no chão, mão firmes, dente trincado. Vem, capeta, para cima. Vem, filisteu, para cima. Saber quantos pau de fato se faz uma canoa? E o que foi que Deus olhou e fez? Milagre. Deus fez o milagre acontecer. Deus operou um grande livramento. Olha o texto. E o Senhor operou um grande livramento. Enquanto você sabe quem você é, o que tem que defender e o que tem que valorizar, Deus faz o que por detrás? Opera os livramentos. Eita glória! Aleluia! Deus opera os grandes livramentos. Vai ensinando. Imagina Samar chegando em casa. Os filhos: papai, é verdade tudo isso que falaram? Do que, meu filho? Porque você sabe, né? Crente verdadeiro não se exalta não, exalta a Deus. Que foi, meu filho? Foi verdade que o Senhor arrebentou com os filisteus tudinho? Ele vai dizer, não. Deus operou um grande livramento. E ele já vai evangelizando-os a confiarem em... Oh, glória! O mistério não somos nós, igreja, o mistério é Ele. É Ele que opera um grande livramento. Em primeiro lugar, se Deus não fosse com Samar, ele tinha morrido. Uma grande multidão. Os filisteus se ajuntaram numa multidão. Não foi grande, numa multidão. Mas multidão é o quê? É uma aglomeração de pessoas. E só quem vai para a guerra está disposto para matar e para morrer. E
E Samar se colocou na posição, nem que eu morra, mas eu vou ser fiel. Foi Deus que me deu, eu vou valorizar. Foi Deus que me deu, eu vou defender. Foi Deus que me enxertou aqui. Foi Deus que me colocou nesse lugar. Deus me deu um talento para a guerra. E eu vou fazer o quê? Valorizar o talento que Deus me deu. Eu vou lutar. Ainda que eu morra, mas eu morro sendo fiel, executando o ministério que Ele me confiou. Porque os valentes, os guerreiros, qual era o ministério deles? Para fora, guerreiros. Dentro de casa, professor, protetor e outras coisas que nós seremos ainda ministrados, porque o tempo não dá mais. Amém? Pastor, eu posso ser um jovem guerreiro? Sim, sim, sim. Não lembra de Davi? Apenas na intimidade com Deus, sabendo quem ele era e o que Deus poderia fazer. O que foi que ele fez com Golias? Quem é este incircunciso? Olha o filho dizendo: para afrontar o exército do Deus vivo, um menino. Mas ele sabia quem ele era em Deus. Por quê? Porque alguém dentro de casa, ou Jessé o belemita, ou a sua mãe falou: filho, esses são os estatutos, esses são os mandamentos, esses são os juízos que Deus quer que a gente faça. E quando nós nos colocarmos na obediência, não te preocupa nem que a tua vida esteja em jogo, mas Deus vai operar. De onde é que um jovem vai se posicionar para lutar com um gigante desse jeito, se não for um bom relacionamento para com Deus? E para ter um bom relacionamento para com Deus, para que a fé possa nascer, para que a fé possa nascer, e aqui eu concluo, para que a fé possa nascer, ela vai nascer se alguém não pregar? Não, porque a fé vem pelo ouvir. Então ouvir está na dependência de outra pessoa, sim ou não? Pegou ou não pegou o mistério? Como é que Davi iria se colocar? Como é que ele teria fé? Como é que ele teve fé? Alguém falou de Deus para ele. Deus começou lá em Abraão, ensina. Aí o que é que aconteceu? O que é que acontece? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel. E assim vai sendo dado continue. Chega lá em Moisés, no Deuteronômio capítulo 6, Deus diz: vai ensinar para o teu filho, vai ensinar para o filho do teu filho. Mas em primeiro lugar, você tem que aprender para repassar. Você tem que ser o testemunho. Davi não ia enfrentar um gigante do nada, não. Ele não era doido, não. Mas ele sabia quem ele era, ele sabia o que Deus poderia fazer. Então ele fez o quê? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Hoje mesmo Deus me dará em minhas mãos. Porque quem tem fé chama o impossível à realidade. Era algo impossível, mas para quem tem fé, tudo é possível. Fique de pé no nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Deus te chama para você ser um professor dentro de casa. Deus te chama para você falar do amor de Deus. Filho, fala do amor de Deus para o teu pai, para a tua mãe, seja o testemunho. Mulher, mãe, pai, seja essa referência para os vossos filhos e ensina. Mas pastor, eu estou vendo que está indo para outro lado. Bota o joelho no chão, vai para a guerra, vai para o jejum, vai para a peleja. Ah, mas o marido não dá brecha para eu dar uma jejuada. Não tem problema não, ora apenas, para que as tuas orações não sejam interrompidas. E luta, porque o Senhor ainda é poderoso para dar grandes livramentos. Amém? Mentes abertas, assim como janelas abertas,
precisam de telas para manter os insetos fora. Tem a mente aberta, mas tem uma base, tem uma tela. Senhor Deus eterno Pai, necessitamos de Ti, Senhor. Necessitamos correr atrás do tempo perdido e negligenciado. Como pais, como mães, até mesmo na qualidade de filhos, nós devemos estar evangelizando-os da fé, cuidando, ensinando e declarando por intermédio das obras, da vivência, da comunhão, o bom testemunho. Porque tem testemunho que vale mais do que 1000 palavras ou trilhões de sermões bonitos. O testemunho conta muita coisa. Se como o profeta passou e aquela mulher sunamita disse ao seu marido: eis ali um homem de Deus. Foi por causa do testemunho, Pai. E que o Senhor possa, pelo Teu Santo Espírito, essa noite, nos convencer, nos direcionar ao centro da Tua vontade, e que possa ser gerada força em nossa vida e fé por intermédio dessa palavra, para podermos tomar a posição, assumir a responsabilidade, fixar os pés em terra, na rocha, e lutar, proteger, ensinar e executar o ministério da nossa casa e da nossa família, porque o Senhor confiou nas nossas mãos. Nos ajuda porque precisamos, nos ajuda porque toda vida se levanta um empecilho, um bloqueio, uma barreira. A luta ainda é pior daqueles que não nasceram na fé, não vieram de um berço cristão, não foram resgatados do mundo, e hoje a responsabilidade ainda é maior. Porque tem que perseverar firme na fé, ser um exemplo de mudança, que o Senhor muda, que o Senhor realiza e que o Senhor opera. Nos ajuda, meu Pai, a cada dia que se passa, a sermos fortalecidos na Tua presença. Firma os joelhos vacilantes, meu Pai, e se for para se dobrar, que seja em oração na Tua presença, Pai. Firma nossos passos num caminho estreito, mediante a porta apertada que nós entramos, meu Deus, para que o mundo possa ver as boas obras e glorifica o nosso Pai que estás no céu. Tem misericórdia de nós, nos perdoa pelas negligências, pelas omissões, e o Senhor, quando revela, porque quer dar o livramento. Em outras palavras, ainda há tempo para ensinar, ainda dá tempo para ser um testemunho vivo do que Deus pode fazer e realizar. Deus, toma cada família aqui, essas multidões que entraram, as famílias que entraram pela fé essa noite, nesse lugar, desfaz com toda a obra do adversário e concede autoridade e visão espiritual para que o teu povo possa realizar as tuas vontades, obedecer os juízos, os preceitos e os mandamentos, para que o teu nome seja glorificado. E a igreja diz: aqueles que vão ofertar e dizimar, por favor, coloque o teu dízimo e oferta na mão. O obreiro Antônio vai ficar ali na porta. Eu gostaria de fazer uma oração só, tá? Você coloca o teu dízimo e oferta na mão, e depois do amém, quando você sair, você deposita ali, para a glória de Deus, para que haja manutenção na casa do Senhor. Senhor, meu Deus eterno Pai, colocamos diante do Senhor em apresentação os dízimos, as ofertas, que servem para a manutenção da tua obra aqui em terra. Repreende o migrador, o devorador, o cortador, o destruidor e o prejuízo. Abre portas onde não há portas, estabelece a bênção, o milagre, a vitória na vida de teu povo, no nome do Senhor Jesus. Que por suas infinitas misericórdias, por favor, conceda-nos a graça de receber os livramentos
dos homens sanguinários, dos acidentes, dos assaltos, sequestros, das epidemias, dos prejuízos, do homem e da mulher que não tem o Espírito Santo de Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, os dons, o fruto, o fogo e todas as dádivas do Espírito Santo de Deus repousam sobre a amada igreja, e a igreja que crê diz amém. Dê a paz do Senhor ao teu irmão. Para aqueles que vão até quarta-feira amanhã na Vila Olímpica, para aqueles que não, até na sexta-feira forte na campanha, por essa causa orarei eu.